Hoje é o dia, ou comemora-se o dia do pastor, né? Uma figura importante na igreja desde a vinda de Cristo, né? Antes disso, nós já tínhamos os profetas que profetizavam e ensinavam o povo de Deus, líderes que Deus levantou. Mas quando Jesus caminha, que é elevado aos céus, ele estabelece as igrejas, né? E coloca sobre as igrejas líderes. E cria-se então a função dos supervisores dentro da igreja, dos pastores, né? E hoje, sendo o dia do pastor, o pastor não vai pregar, vai ouvir uma mensagem. E tem um texto, ou um texto não, tem na verdade algumas cartas que são muito conhecidas no dia do pastor, né? Porque são cartas que o apóstolo Paulo envia para pequenos pastores. Não eram bem pequenos pastores, eram já grandes pastores, mas estavam ainda debaixo da instrução de Paulo. Essas cartas são chamadas de cartas pastorais. São as duas cartas para Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, a carta para Tito, e só, mas alguns vão colocar ainda a carta de Filemon, né? Mas Filemon não é bem uma carta pastoral, Filemon é mais uma ordem, né? Aceita esse rapaz de volta aí, que eu tô mandando, e põe na minha conta que você sabe que você me deve, né? Mais ou menos isso que é a carta a Filemon. Mas 1, 2 Timóteo e Tito tem bons ensinamentos para os pastores. E são cartas muito legais, porque Paulo ele faz questão de dizer nas cartas, muito focado para pastores, só que na vida pessoal dos pastores, de modo que qualquer cristão pode aplicar aquilo para a sua vida, né? Então, a maioria das pessoas, quando vai pregar no dia do pastor, utiliza algum texto dessas cartas. E eu não vou ser diferente, né? Então, 1 Timóteo, que eu sou uma pessoa que vai com as outras, sabe? Não sou, não. 1 Timóteo, primeira carta que Paulo escreveu para Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Versículo 12. 12 até o 16. Podemos ficar assentados mesmo, como nós estamos, com atenção e reverência na leitura da palavra. Versículo 12. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo aprendizado que nós tivemos na Escola Bíblica Dominical. Agradecemos pelos irmãos que nós cumprimentamos, por essa comunhão que nós temos aqui, amigos e irmãos que estão aqui presentes. Obrigado por essa família que o Senhor nos concede e obrigado por esse momento precioso que nós tivemos de louvar ao teu nome juntamente, nós aqui da igreja, mas juntamente com toda a igreja que vai glorificar o teu nome e louvar no dia de hoje. Obrigado por esse grande privilégio de pertencer à tua igreja. Agora, Senhor, pedimos que venha falar ao nosso coração, Deus, que aplique a tua palavra, que ela seja de instrução para nós de como proceder, de modo unicamente a glorificarmos o teu santo nome. Que esse seja o nosso propósito, Deus. Que exaltar ao Senhor e glorificar a ti seja a nossa meta de vida e a nossa fé esteja realmente na tua glória, na tua majestade
e na tua imensa misericórdia em alcançar os pecadores. Que o Senhor nos abençoe agora aqui e continue fazendo o teu mover e o teu agir em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta que Paulo deixou para Timóteo é um presente para nós, né? Quem já leu essas duas cartas de Paulo a Timóteo sabe que é um presente. Eu gosto de lê-las, leio com mais frequência do que eu leio o Antigo Testamento, por exemplo, né? Eu tenho um plano de leitura anual, mas depois eu passo uns 6 meses a ler outras coisas, tal, junto com livros de aprendizado, depois volto. Mas eu gosto mesmo de ler algumas cartas pastorais, porque elas falam realmente como nós devemos proceder em algumas coisas. E essa carta de Paulo a Timóteo já falou aqui para trás, nós estamos no capítulo 4, versículo 12, mas ela já falou muito, né, aos corações aqui do Timóteo, e ele com certeza ia falar isso para a igreja, né? Então ela é um presente para nós, que nós devemos meditar constantemente. Mas também tem aqui algumas instruções dedicadas ao pastor da igreja, dedicada exclusivamente ao Timóteo, diretamente para ele. Eu acredito que Timóteo deve ter lido essa carta algumas vezes na igreja e os membros pegaram aquilo para eles, né? E fizeram bem com isso. Desse modo, o que eu quero dizer é que essa carta é tanto para mim e para ti, quanto para o pastor da igreja. De modo que eu vou tentar conciliar as duas coisas nessa pregação de hoje, falando ao coração do pastor de uma certa maneira e falando ao coração nosso de outra maneira. Porque eu acredito que Paulo está a instruir Timóteo em 2 pontos aqui. E isso ficou claro para mim no final do texto, não sei se vocês perceberam. Como é que termina o versículo 16? Fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos ouvintes. Então, eu já vejo que a preocupação de Paulo não é só com o jeito que Timóteo vai fazer as coisas, mas com a vida dele. Dessa maneira fica claro para mim que eu tenho que pegar para mim o que Paulo está a dizer para mim, e também tem uma mensagem especial de como Timóteo deve agir em relação à igreja. Dito isso, Paulo começa com uma instrução já para Timóteo. Ele já disse várias coisas aqui atrás, mas ele começa com uma instrução. Isso porque Timóteo era um aprendiz de Paulo. Paulo viajou com ele, e quando chegou a Éfeso, na igreja de Éfeso, deixou lá o Timóteo. Não tinha lá ninguém melhor, e eu creio que Timóteo, nesse ponto, já era um grande homem de Deus. E Paulo, então, deixa ele em Éfeso. É assim que ele começa o capítulo 1, a dizer, eu sei que estás aí em Éfeso, eu já por aí tive e pretendo voltar. Mas enquanto eu não volto, eu tenho algumas instruções. Isso porque Timóteo provavelmente deve ter encontrado algumas dificuldades. O modo como Paulo vai tratando com ele, parece que Timóteo já tinha lhes mandado aí umas cartas aí, sabe? Umas cartadas, isso aqui não é bem do jeito que você deixou não, né? E Paulo então tem algumas instruções. E uma delas muito interessante é: ninguém despreze a tua juventude ou a tua mocidade. E isso é engraçado porque é bastante provável que Timóteo seja da minha idade aqui. Para os judeus dessa época, os jovens ou a tua juventude, e que os estudiosos vão dizer que Timóteo tinha já na casa dos 35. Eu tenho 37, já não me considero assim tão jovem. Mas nessa época eram os anciãos que tinham a frente da igreja. Isso porque eles eram quem sabiam mais, no farisaísmo tinha todo um processo de aprendizagem, né, por idades, então os anciões é que tinham mais conhecimento, né, e de repente chega um jovenzinho lá, né, e o Paulo mesmo, que era quem as pessoas queriam ver, partiu-se, né, pirou-se dali, ficou o jovenzinho, que as pessoas não o consideravam talvez com a teologia que ele tinha, né? Eu acredito que Timóteo era um grande homem de Deus já nessa época aqui, com certeza. E Paulo sabia disso perfeitamente, e Deus sabia disso perfeitamente. Mas os membros, às vezes, não sabiam corretamente e tinham uma certa dificuldade em obedecê-lo em algumas posições e exortações. Então Paulo dá um conselho muito importante para ele, que deve ser um conselho muito importante para os pastores. Paulo ensina Timóteo como impor o respeito a partir da sua juventude. Eu fiz já alguns cursos de liderança, não sei se alguém sabe, mas eu já tenho um cargo de chefe de equipa há alguns anos, sou engenheiro, trabalho com manutenção industrial há 17 anos, e nos últimos 10 sou coordenador de manutenção. E fiz já alguns cursos de liderança.
nenhum deles me falou para fazer o que Paulo instrui Timóteo a fazer. Geralmente nós temos uma instrução de se impor, de marcar presença, mas Paulo fala para ele fazer isso de uma maneira muito interessante no versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. A liderança que o Timóteo devia ter era ser aquilo que os liderados deveriam ser aquilo que a igreja deveria ser. E para ser padrão dos fiéis, Timóteo deveria aprimorar alguns pontos, do tipo saber mandar. Não, pontos do tipo na palavra, ou seja, Timóteo deveria se empenhar na palavra, no estudo, no conhecimento de Deus, como nós tivemos a falar hoje aqui, no modo como ele procede com as situações, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E logo aqui eu chego a uma conclusão importante, que um pastor, para ser um líder, deve ser um exemplo para a igreja na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um pastor deve seguir esse ensinamento, esse mandamento, mas também uma pessoa como nós também deve ser dessa maneira que está sendo escrito aqui. Nós devemos desenvolver esses dons, porque isso são dons, nós vamos ver dom do amor, dom da fé, isso são dons que Deus vai dando. E em outras passagens, Paulo vai dizer que é dever do cristão desenvolver-se na salvação. Um cristão nunca para de desenvolver-se. Ele está constantemente se desenvolvendo na salvação dele. Durante a EBD de hoje, a Escola Bíblica Dominical que nós tivemos, nós falamos um pouco sobre como uma doutrina errada tem entrado dentro da igreja e é dever do cristão identificar isso. Ficou uma pergunta no ar, ficou uma pergunta importante que eu devia ter ali respondido na EBD. Mas como identificar isso e como nós devemos fazer para nos livrar de qualquer falsa doutrina que entre dentro da igreja? E a resposta vem muito nesse texto que nós vamos ler e nessa mensagem que nós vamos fazer. O primeiro ponto é desenvolver-se na palavra, no procedimento, no amor, na fé verdadeira e na pureza. Esse já é um primeiro ponto para nos desenvolvermos na sã doutrina e aprendermos a observar cada heresia ou cada falsa doutrina que entra dentro da igreja. Agora, para além disso, tinha ainda uma outra instrução, que vem muito dessa própria instrução. É a continuação de Paulo, e a gente vai perceber que nesses versículos, Paulo vai batendo de novo na mesma tecla. Paulo, depois de ter dito que era para ele tornar-se padrão dos fiéis na palavra, ele vai dizer, até a minha chegada, versículo 13, aplica-te à leitura. Eu gosto muito do texto da NVI, eu gosto mais de ler a NVI, o texto da NVI vai dizer a leitura pública das Escrituras. Porque essa palavra no grego da leitura, ela é utilizada por Paulo em mais duas outras cartas, dentre as de Coríntios e tal, e é justamente para fazer a leitura pública, essa palavra no grego. Tanto é que a continuação do versículo 13 é a leitura, a exortação e ao ensino. Ou seja, eu não leio para mim mesmo, me exorto a mim mesmo e ensino a mim mesmo, né? Então a NVI vai tratar isso como a leitura pública da Escritura, a exortação dos irmãos e ao ensino da Escritura perante a igreja. Isso torna aqui um ponto que toda a mensagem quase eu volto a falar, né? Não consigo perceber a ideia dos desigrejados, né? Já disse isso na minha última mensagem, que foi sobre o Apocalipse, né? Pessoas que acham que estão em casa tão bem. Jesus envia 7 cartas para 7 igrejas do Apocalipse. Jesus envia essas cartas. Nessas cartas está a dizer, eu conheço o bom, eu conheço quem são os meus, eu conheço quem não são, da igreja de Sardes, Tiatira, Filadélfia, etc, eu conheço. E para nenhuma delas ele diz assim, vocês são bons, fiquem em casa, meu. O que é que vocês vão fazer no culto? Tem aí uns caras que não são. Jesus nunca fala isso. Jesus nunca manda uma pessoa não participar da igreja. É muito engraçado isso porque vai contra hoje o movimento que a gente tem visto, que são dos desigrejados, pessoas que perderam a esperança na igreja, perderam a fé, agora vou ficar na minha casa. Aqui, Paulo está a dar uma instrução para Timóteo. Pratique e dedique-se à leitura pública das Escrituras. Se Paulo não quisesse igreja, nunca teria dito isso.
Então, não tem como a gente entender leitura pública da Escritura sem ser num culto, né? É obrigação do cristão fazer parte da igreja de Deus, fazer parte. Afinal, Jesus é quem está no meio dos 7 candeeiros, como nós vimos no Apocalipse. Ele está no meio das igrejas, ele está presente na igreja na hora do culto, né? Então, aqui nós vimos Paulo a dar essa instrução. Aliás, se a gente folhear uma página para trás aí na sua Bíblia e chegar ao capítulo 3, aliás, na minha Bíblia nem foi preciso folhear uma página. 1 Timóteo 3, versículo 14, perceba o que é que Paulo vai dizer acerca da igreja. Capítulo 3, versículo 14, um capítulozinho para trás só. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder aonde? Na casa de Deus, que é o quê? A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós sabemos dever proceder na casa de Deus, na hora do culto, porque aqui é a igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. E deve ser coluna e baluarte da verdade, do texto bíblico e verdadeiro, porque Paulo está a dizer primeiro, dedica-te à leitura, para que a exortação e o ensino seja bíblico. Paulo não está aqui a jogar ao calhas, exorta as pessoas aí. Paulo está a dizer, primeiro, enquanto eu não chego aí, faz uma coisa. Dedica-te à leitura. E com base nisso, exorte e ensine aos cristãos. Um pastor deve estar debaixo da autoridade da Escritura, para que os membros estejam debaixo da autoridade da Escritura e dele. Nós vimos hoje na escola bíblica dominical. Um pastor que leva uma igreja com uma falsa doutrina, os membros todos têm uma falsa doutrina. A leitura, exortação e ensino são os principais deveres de um pastor. E é com isso que ele deve gastar as suas energias. O conselho de Paulo para Timóteo, até que ele chegue, para saber liderar com a igreja, é aplicar-se à leitura, à exortação e ao ensino. E dá ainda mais um conselho importante no versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que é em ti. Aqui há 2 pontos a considerar na visão pastoral. Primeiro, a visão é que vai haver momentos de desânimo. O Elias até falou muito bem na oração aqui. Vai haver momentos em que parece que não vai, né? Paulo já sabia disso, nós sabemos disso quando nós analisamos a vida pastoral de muitos pastores, as dificuldades da igreja. Vai ter momentos de desânimo, vai ter momentos de dificuldade. Paulo sabia disso. Paulo lia as cartas que Timóteo mandava. Mas o modo como Paulo achou para orientar Timóteo é algo muito forte. Ele diz, nas dificuldades eu sei que vai ter, mas não negligencie o dom que Deus te deu mediante profecia, e pelo qual houve imposição das mãos, como acontece com os pastores da Igreja Batista, mostrando que o corpo pastoral e ministerial da igreja o aceitou como um pastor e líder. E o pastor das igrejas hoje não podem de maneira alguma negligenciar esse dom que Deus enviou, qualquer que seja a dificuldade. O segundo ponto é que não devemos negligenciar mediante as coisas do versículo 13. Não negligenciar a leitura, exortação e o ensino. Há muitos que se enveredaram por um caminho, pastores que se enveredaram, porque vai haver momentos em que vai parecer melhor dar um conselho que não é bíblico. Vai haver momentos em que é melhor passar uma mensagem que vai aquecer o coração, mas não vai salvar uma pessoa. Vai haver tentações, vai haver momentos que vão nos tentar a buscar certos objetivos que vão nos tirar da leitura, exortação e ensino das Escrituras. Paulo está a exortar Timóteo. Muita atenção, Timóteo. Não negligencies esse dom. Quando nós pegamos um dom de Deus para ser mestre, que Paulo vai dizer que é o dom de mestre, e diluímos isso, ou pregamos um outro evangelho, nós estamos a negligenciar um dom precioso que Deus deu. Pregar um meio evangelho é negligenciar esse dom, e Paulo está a dizer, não te faças negligente para com o dom que é em ti,
o qual te foi concedido por Deus, né? Não está aqui, mas é por Deus, mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quanto aos membros da igreja, é dever de cada um também não negligenciar os dons. Nós temos dons espirituais. Deus, quando nos salva e nos coloca o Espírito Santo dele em nós, ele nos sela com o Espírito Santo, como Paulo vai dizer em Efésios. E nos dá dons. Dons que nós devemos desenvolver constantemente durante toda a nossa vida. Dons esse que Paulo já disse aqui no versículo 12, quando a gente deu. Palavra, procedimento, amor, fé, pureza, todos os membros têm que ter esse dom e não pode negligenciar e tem que se desenvolver nisso. Assim como na nossa profissão, nós estamos constantemente a nos desenvolver, no nosso cristianismo nós temos que ser iguais. Nós temos que constantemente estar a nos desenvolver. Para sermos bem-sucedidos na nossa vida cristã, nós devemos não só nos apegar à leitura, não só praticar a leitura e a exortação, mas meditar nessas coisas e ser diligente. Lembra que eu disse que Paulo vai bater muito nesses versículos, ele vai pegar sempre nesse tema? Ele acabou de dizer que nós temos que Timóteo tem que se aplicar à leitura. Depois ele diz, não te faças negligência disso. E no versículo 15 ele ainda fala, e ainda medita essas coisas, e nelas seja diligente. Parece uma redundância, ele falou uma coisa, depois ele falou, atenção nisso, depois... É o modo de Paulo dizer que isso é de extrema importância. O que há de mais importante para o pastor é leitura pública das Escrituras, exortação e ensino. Ao ponto de Paulo dizer, não negligencie esse dom, e ao ponto de Paulo dizer, e medita nisso constantemente. E seja diligente. Qualquer desvio da Escritura numa pregação é negligenciar o dom. Qualquer parte que a gente pegue e misture a nossa ideia, quando eu fiz pregação expositiva, um tema, dizia que a gente não pode colocar a nossa ideia no texto, é o texto que tem que falar. E quando eu coloco a minha ideia no texto, eu estou negligenciando o dom. Eu estou menosprezando, eu não estou sendo diligente. E ser diligente e meditar nessas coisas é fundamental para o progresso do pastor. João Calvino tem uma frase que diz que quanto maior for a dificuldade em ministrar uma igreja, ou ministrar fielmente a igreja, mais solícito deve ser o pastor em aplicar todas as suas faculdades nesse ministério. Engraçado, né? Porque às vezes o pastor fala assim, não, aquela igreja é muito difícil, cara. Se a galera tem uma outra, tem menos problema, né? E João Calvino vai dizer, quanto maior for a dificuldade em ministrar fielmente a igreja, não importa os motivos, mais solícito deve ser o pastor em aplicar todas as suas faculdades nesse ministério. Não apenas por um curto tempo, mas com inesgotável perseverança. Paulo aqui lembra a Timóteo que nessa obra não há espaço para indolência ou frouxidão, pois ela requer o máximo empenho e assiduidade. Por isso aqui há tanta instrução de Paulo a dizer, não negligencies, aplica-te, não te faças negligente, medita, sê diligente, porque certamente virão momentos de dificuldade e de desânimo. O versículo 15 ainda vai dizer, faça isso para que todos vejam o teu progresso, ou para que o teu progresso seja manifesto. Alguns pastores têm algum tipo de medo ou vergonha de admitir algumas fraquezas e falhas. Mas o fato, ou ainda podem não saber responder alguma questão e fica meio envergonhado e dá qualquer resposta, isso é negligência também. Um pastor tem que admitir as suas falhas, as suas fraquezas. Sabe por quê? Porque a igreja tem que perceber o progresso do pastor. Nessas coisas que Paulo está a dizer, a igreja tem que perceber o progresso. É isso que ele está a dizer aqui. Medita essas coisas para que o teu progresso a todos seja manifesto. Faz parte da vida. E se um pastor tem 30 anos, ele tem que ser melhor aos 40. E se ele tem 70, ele tem que ser melhor aos 80. Tem que haver progresso. Progresso aonde? Na leitura e explicação da Escritura, na exortação e no ensino. Esse é o único progresso que Deus exige de um pastor. Não é a quantidade de membros, não é se a igreja é relevante na cidade, não é se a igreja é feita por membros X ou Y, não é se ele ficou famoso, não.
Paulo mesmo vai dizer assim, ó, o fulano planta, depois foi o outro lá e regou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. Eu plantei, o Apolo regou, se deu 1 ou se deu 100, não interessa para nós. Aplica-te diligentemente a leitura, exortação e o ensino. Esse crescimento pastoral deve ser justamente na arte expositiva da pregação e na habilidade de exortação e ensino. Essa deve ser a preocupação do pastor. Muitos membros da igreja acham que a função do pastor é isso ou aquilo outro, cada um tem uma opinião, cada um quer alguma coisa, né? Mas a verdade é que o pastor vai ser julgado por Deus mediante ao que ele pregou, e ao que ele exortou e ao que ele ensinou. E ao quanto do evangelho ele foi fiel. Se o membro se perdeu num verdadeiro evangelho, é uma coisa. Se um membro se perdeu num falso evangelho, o pregador é condenado. A verdade é que os pastores são cobrados por Deus e serão cobrados por Deus no último dia, pelo modo como pregaram, ensinaram e exortaram os membros que tiveram. Tudo isso aplica-se também a nós. Todos nós devemos aplicar-nos à leitura da Escritura, ao ensino. Todos nós temos dons que não devemos negligenciar. Todos nós devemos meditar constantemente na nossa salvação e progredir no conhecimento de Deus. Para além disso, Paulo deixa aqui uma última instrução de extrema importância no versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Isso de pregar as Escrituras, exortar, ensinar, pregar publicamente, é muito interessante. Mas Paulo vai dar uma dica. Uma dica, sim, não é bem uma dica, é quase que uma ordem. Tem cuidado de ti mesmo. É obrigatório que um pastor que queira pregar biblicamente, exortar e ensinar, tenha também um cuidado especial consigo mesmo, com os dons que Deus lhe deu, com o modo pelo qual ele procede na palavra, no ensino, modo como qual ele tem o amor, a fé, a pureza. Não só atentar para a própria vida, mas também para a doutrina. É o que ele vai dizer aqui. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Percebam que Paulo nunca se esquece de mencionar a doutrina. Ele já falou aqui atrás, ele falou de novo depois ele falou da leitura da Bíblia, ele falou para Paulo tornar-se padrão dos fiéis na palavra, falou para Paulo aplicar-se à leitura da Bíblia, das Escrituras, falou para não ser negligente com o dom, meditar nessas coisas, e agora ele vai de novo voltar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Paulo nunca se esquece de mencionar a doutrina. Porque a doutrina nada mais é do que o evangelho. Muita gente vai achar que é preciso ser um grande estudioso, que é preciso saber de soteriologia, que é preciso saber de diversos temas, né? Mas um pouco para trás aqui no capítulo 1, na NVI, por exemplo, no versículo 11, Paulo vai dizer que esta sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito. Então, quando Paulo está a falar aqui da doutrina, está a falar disso. O que Paulo está a dizer aqui é que não basta amoldar a sua vida de acordo com o que é recomendável e tomar cuidado para não dar mau exemplo. Não basta isso. Senão acrescentar à vida santa uma diligência contínua no ensino. E o ensino será de pouco valor se não houver uma correspondente retidão e santidade de vida. As pessoas que vivem um falso evangelho não têm essa doutrina. Eles estão, como Paulo diz em 2 Timóteo 3,7, continuamente a aprender, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Estão continuamente, eu vejo muitas pessoas que não têm uma sã doutrina, ouve às vezes uma mensagem de algum pastor que tem uma doutrina, e fala, nossa, que mensagem bonita, olha quanto eu aprendi. Estão sempre a aprender. Nunca conseguem aplicar a vida, nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como nós dissemos há pouco aqui na escola bíblica. Porque fazendo assim, tendo esse cuidado de ti mesmo e da doutrina, e continuando nesses deveres que Paulo citou, como está escrito no versículo 16, fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos outros. João Calvino ainda faz uma ilustração de Paulo, parece que Paulo está a dizer assim para Timóteo,
Os homens que buscam glória, então que se alimentem da sua própria ambição e se congratulem com a sua própria engenhosidade. Tu, porém, concentra-te em devotar-te exclusivamente à salvação de ti mesmo e do teu povo. Isso é o dever pastoral. Não se deve causar estranheza que Paulo atribua a Timóteo a obra de salvar a igreja. Não deve causar estranheza para nós isso. É o que Paulo está a dizer. Se você fizer assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Isso não deve causar estranheza para nós, porque é por meio da pregação do evangelho que nós somos unidos a Cristo. E assim como a infidelidade ou negligência de um pastor é fatal à igreja, também é justo que a sua salvação seja atribuída à sua fidelidade e diligência. Para finalizar o texto de hoje, a mensagem de hoje, uma mensagem breve hoje, uma mensagem simples de exortação pastoral e da igreja, nós temos alguns pontos aqui bem rápidos a deixar. O primeiro deles, como nós dissemos aqui já há pouco, é não deixar de lutar pela verdade e combater as falsas doutrinas. Nós não podemos ceder ao secularismo, nós não podemos ceder ao humanismo, como nós dissemos aqui na escola bíblica, de maneira mais clara, né? Nós não podemos permitir que seja ensinado um falso evangelho. Nós temos que combater o falso evangelho. A doutrina é o evangelho da salvação. Se a gente for ali para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo vai deixar claro por que ele deixou lá Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso. Para quê? Para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço a Deus na fé. Então Paulo deixou Timóteo lá com essa orientação. Combater a falsa doutrina, batalhar pela verdade e lutar contra as falsas doutrinas que já nessa época invadiam a igreja. Ora, o que Paulo está a dizer aqui para Timóteo vai contrário ao que a gente tem ouvido, né? De não julgueis, não julgue aquela igreja, pode estar fazendo ali uma boa coisa, a intenção pode ser boa e não sei o que, vai contrário. Paulo não está falando assim, ó, a intenção desse é boa. Se está falando de uma outra doutrina, combata, não permita isso na igreja de Éfeso. O segundo ponto é perseverar nos deveres cristãos. Mesmo em meio a desânimos e lutas, nós não podemos menosprezar os dons que Deus colocou dentro de nós, de maneira alguma. E esses dons são aflorados dentro de nós com uma presença da parte de Deus. Diariamente, nós devemos aplicar-se à leitura da Bíblia. É mais ou menos o que Paulo está a dizer para Timóteo. Quando Paulo está a dizer aplica-te à leitura, não está a falar para ler a Bíblia uma vez ou outra. Está a falar para diariamente ler a Bíblia. Posso aqui acrescentar aqui, porque ele já disse em outras passagens, aplicar-se à oração, como é óbvio. Um cristão tem que todos os dias estar a praticar a leitura da Bíblia e a oração. Pela manhã, 10, 15 minutos a sós com Deus, à noite. Um cristão tem que ter um tempo. É obrigação do cristão crescer e se aplicar nos dons. Porque acontece uma coisa muito interessante, irmãos. Não sei se vocês perceberam no versículo. O versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Para quê? E a pergunta que eu faço. Para que eu tenho que ter cuidado de mim mesmo, do modo como eu vivo diante de Deus e da doutrina? Porque fazendo assim eu salvo a mim mesmo. Eu posso concluir daqui que a pessoa que não se aplica à doutrina, não tem um verdadeiro evangelho, não sabe a verdadeira doutrina, nem tem cuidado de si mesmo, do seu proceder de acordo com a Bíblia, essa pessoa não é salva. É só por esse motivo só que a gente tem que ter uma vida diante de Deus e a leitura. Se você se importa com isso, é preciso ter esse conselho de Paulo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Perseverem nesses dons, perseverem nisso, né? E para encerrar aqui, fazendo assim, nós seremos capazes de salvar até as outras pessoas. Fazendo assim, nós seremos capazes
de transcender o nosso evangelho, nós sermos capazes de passar o nosso evangelho aos outros, quando uma pessoa é uma pessoa de oração, quando uma pessoa é uma pessoa firmada na doutrina. E eu encerro aqui muito agradecido pelo que a nossa igreja tem passado, pelo que a nossa igreja tem vivido. Realmente, eu acho que todos nós sentimos um bocado disso. Eu acho que nós percebemos o quanto a nossa igreja tem crescido. E é bom ver que os irmãos têm desenvolvido nos dons. É bom ver que o pastor tem desenvolvido. É saudável ver o crescimento pastoral. É saudável ajudar o crescimento pastoral. É saudável ajudarmos uns aos outros. É saudável desenvolvermos na salvação. É obrigatório desenvolvermos na salvação. E eu fico muito contente por essa oportunidade aqui, pelas aulas da EBD que nós estamos a estudar juntos. Fico muito contente com isso. Fico satisfeito com o que Deus fez aqui nessa cidade para nós que estamos aqui, né? E quero deixar essa mensagem de exortação para que a igreja continue firme no verdadeiro evangelho, naquilo que Paulo valorizava, naquilo que Jesus pregava e naquilo que é de fato aquilo que vai nos salvar e salvar aos outros. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Só um minutinho, você faz. Bom dia mais uma vez a todos. Bom, espero que todos estejam tão felizes quanto eu com a mensagem, né? Não despreze a tua mocidade. Ei, meu Deus, me senti aqui um menino, né? Ele disse que é uma mensagem ao pastor, falou que eu sou um menino, não é? Meus irmãos, antes de passar para a irmã Joana, que ela tem um recadinho rápido, agradecer a todos que estão aqui conosco, né? Aqueles que nos visitam a primeira vez, sejam sempre muito bem-vindos. Eu preciso fazer uma colocação aqui à igreja. Eu sei que nós não estamos hoje com todos os irmãos, está a faltar bastante irmãos aqui hoje, mas eu falo hoje, se precisar eu falo domingo que vem, não há problema. Para aqueles que não sabem, ou não conhecem a minha história, eu sou nascido em Portugal e sou criado no Brasil, né? Nasci no ano de 62 em Portugal e migrei para o Brasil. Migrei não, meu pai migrou, né? E levou eu junto. Migramos para o Brasil em 64, eu fui com 2 anos de idade. Portanto, no Brasil eu sou residente, né? Como alguns brasileiros que estão em Portugal agora, que são ou serão residentes. Isso durante 50 anos da minha vida, né? Em 2017, em 2015, para falar a verdade, eu comecei a sentir no coração o desejo de servir a igreja em Portugal, né? Eu vinha algumas vezes a Portugal e senti no meu coração. Em 2015, então, eu tive aqui uma experiência que me levou literalmente a tomar a decisão de vir para Portugal. E a igreja da qual eu participava no Brasil, a primeira igreja batista em Catanduva, no interior de São Paulo, então começou a trabalhar para que eu pudesse vir conhecer o trabalho em Portugal. Eu vim primeiro para conhecer o trabalho de Portugal. Mas aprove a Deus que em 2017, quando eu vim para conhecer o trabalho em Portugal, esta igreja, por alguns motivos que um dia eu posso contar, me convidou para ser pastor desta igreja, pela qual eu sou extremamente grato. Muito bem. Hoje, dia 9 de junho, fazem 7 anos que eu, meu filho Vitor, a Laisa e o Arthur chegamos à igreja, aqui à Casa Pastoral. Foi no dia 9 de junho de 2017 que nós viemos morar em Pombal. E daqui um mês, dia 9 de julho de 2017, nós assumimos como
pastor desta igreja, ou seja, vai fazer 7 anos que nós somos pastor aqui nesta igreja. Mas eu tenho um compromisso, que a cada 2 anos eu preciso entrar no Brasil, para que eu não perca a minha cidadania e direitos futuros, como aposentadoria, reforma, né, e etc., algumas questões. Então, a cada 2 anos eu tenho que me deslocar ao Brasil, né? E agora este ano faz 2 anos, né? Então, a cada 2 anos. E então, este ano eu preciso ir ao Brasil e, por alguns critérios, talvez eu vou ter que ir antes do que eu gostava. O Vitor fez aqui a leitura do versículo 16, e embora eu vou citar aqui um bocadinho, não é tudo não, só um bocadinho, senão ele vai falar que eu estou fazendo uma falsa doutrina, né? Mas quando ele diz aqui, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo tinha um problema estomacal. Por um acaso, é um dos meus problemas. Eu não partilho muito dos meus problemas com a igreja, mas com alguns irmãos, às vezes, acabo fazendo isso. E eu tenho um outro problema muito sério, que é a minha coluna cervical. E me desculpem, isso não está... Eu estou a esperar há 1 ano e 2 meses uma consulta aqui em Portugal. Bom, como eu tenho que ir ao Brasil esse ano, eu pretendo ir ao Brasil para tentar me cuidar um pouco, né? Vou aqui, cuidado de ti mesmo. Então, eu já estou antecipando à igreja que eu tenho direito a férias. As minhas férias vencem em agosto, né? Esse é um direito que eu tenho, né, e que a igreja tem cumprido para comigo. E eu vou ter que ir ao Brasil e vou pedir muita paciência à igreja, né, para que eu possa exercer esse cuidado lá. Tá bem? Então, estou contando essa história só tudo isso para dizer que a cada 2 anos eu tenho que entrar no Brasil. Assim como você, que é brasileiro e tem residência, e um dia sair daqui, se não entrar cá, também perde a sua residência. Isto é igual para todos. De lá para cá, daqui para lá, é a mesma coisa. Tá bem? Eu quero muito agradecer à igreja pelo que tem feito por mim e pela minha família. Que desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, a igreja não mediu esforços para que nós pudéssemos ser muito bem recebidos. Cada irmão aqui, cada irmão. Quando nós chegamos aqui, nós éramos em 10 irmãos. Havia mais, mas que era mesmo participante na igreja, éramos em 10 pessoas. E cada uma dessas 10 pessoas abraçou a minha família. Quando a minha esposa chegou no dia 7 de julho, eu dei 30 dias para ela se desfazer de tudo no Brasil, para ela se virar, porque eu já estava cá. E quando ela chegou aqui, dia 7 de julho, no dia do nosso aniversário de casamento, ela foi abraçada aqui pelos irmãos e irmãs dessa igreja. Nós chegamos aqui com uma malinha. E chegou o inverno e nós não tínhamos nem ideia do que era o inverno em Portugal. Então, meus irmãos, tudo isto para agradecer à igreja pelo que fizeram aqui hoje, demonstrando todo esse carinho que tem pelo seu pastor. O que eu posso falar é, oro por vocês todos os dias. Orem por nós. Amém? Joana. São rápidos. Os irmãos que estiveram no encontro de casais, nós temos ali as fotos atrás para os irmãos se recordarem e levarem para casa. E eu vou pedir também
Não sei se o Cristiano pode colocar a foto da EBF. Dá para pôr ali, que estava no grupo? Por favor. Ok, já está. Obrigada. Então, meus irmãos, tal como no ano passado, nós vamos ter este ano a EBF, que vai ser nos dias 26, 27 e 28. A EBF é a Escola Bíblica de Férias. E então, nós já temos o link para os irmãos que quiserem inscrever os vossos filhos, dos 4 aos 12 anos. E acho que é isso, pronto. Eu só vou pedir também, como os irmãos sabem, o departamento de eventos é pequenino, somos só 4 irmãs. Então eu vou pedir às irmãs e aos irmãos que, por acaso, nestas datas estejam disponíveis ou antes também para ajudar, porque tem toda a questão da decoração, tem todas as questões para nós prepararmos. Os irmãos que puderem nos ajudar, seja em oração também, que possam nos dar o vosso nome no final do culto, está bem? Para nós podermos saber com quem nós podemos contar para nos ajudar a fazer a EBF deste ano. Está bem, irmãos? Então, Deus abençoe, uma boa semana e vamos orar então. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós somos gratos a Deus pelo culto precioso que pudemos tributar ao Senhor, Pai. Obrigado a Deus por esta amada igreja que nos recebe, Senhor. Por esta amada igreja que acolhe o seu pastor, Pai. Peço, Senhor a Deus, que o Senhor continue a guardar cada um. E em particular os que nos visitam hoje, Senhor. Que o Senhor também possa falar ao coração deles através da palavra que foi pregada, ministrada. E que eles possam sentir o desejo de estar mais vezes conosco, Pai. No nome de Jesus, concede uma semana de bênçãos a todos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja sobre todos, agora e para sempre. Amém. Se quiserem falar com o pastor, por favor, aguardem um minuto. Eu vou estar à porta despedindo a igreja e depois podemos conversar.